no modo geral, né? Como é que foi a prova? Já comecei a gravar a aula agora, já está gravando. Então, aí eu faço um comentário. Agora eu tenho 13 pessoas, eu vou esperar o pessoal ir chegando, mas eu vou tocando a prova aí, né? A prova, trocando a vista de prova aí, tá? Para a gente poder ganhar tempo aí, porque gostaria muito que a nossa aula hoje pudesse ser o mais prática possível. E então, até eu chegar ali na aula, a gente já fez a revisão. E a revisão vai ficar gravada, então quem tiver dúvida aí. E aí eu paro, né? Depois que eu fizer a revisão, é rápido aqui. E aí, quem tiver alguma dificuldade ou teve algum problema, sei lá, aí a gente comenta depois aí. Ou ainda não viu a nota, enfim. Qualquer problema a gente vê depois. Deixa eu já compartilhar com vocês aqui as telas da prova, né? Então, vamos lá. Ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Bom, seguinte. Deixa eu só dar uma olhada aqui, de vez em quando aparece alguém para admitir. Primeira questão, né? A gente acabou colocando aqui no que se refere à forma de acesso ao banco de dados pelas aplicações, né? Ou seja, aquele primeiro conceito de banco de dados, né? Havia uma representação, né? De um diagrama ali mostrando e tal. Bom, no caso aqui, não sei se a alternativa E é igual para todos, tá? Porque eu não sei se o AVA mesclava as respostas automaticamente, conforme cada um acessava, né? Então, a resposta certa eu não vou considerar que é a letra E, né? Que não sei se é igual para todos, e sim o que está aqui no conteúdo, tá? Então, o acesso ao banco de dados por diversas aplicações tem que ter regras específicas para garantir tanto a segurança quanto a integridade. Então, teoricamente, né? Era uma opção a mais, entre aspas, lógica, né? Portanto, a segurança de um banco de dados não precisa passar por regras, isso é totalmente descabível, né? Enfim, as alternativas aqui estavam um pouco fora, né, do conceito aqui. Já na segunda questão, né, aí a gente começou a entrar um pouco na modelagem para fazer uma como é que se diz, marcar aí por verdadeiro ou falso, né, as opções aqui, ó, observando que o modelo lógico, né, como referência característica. Então, o modelo lógico, ele deve conter todas as regras, perdão, todas as tabelas e os relacionamentos entre elas. A descrição de todos os atributos de cada tabela, a identificação do atributo chave para cada tabela, né? E a última opção aí, que era falsa, determinação de relacionamento por meio de notação de setas, né? Por que essa aí está errada? Porque a gente lembra, a gente não usa o relacionamento com setas, né? Então, a cardinalidade, a notação, ela pode ser escolhida qualquer uma, na verdade, e a gente coloca lá 1 para N, então tem uma notação específica, que, na verdade, acaba sendo a alternativa verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu acho que tranquilo também. Já na questão 3, né, a alternativa é o conceito de banco de dados. Então, banco de dados que representa um conjunto de dados ou informações relacionadas entre si. Então, não é sistemas, um conjunto de sistemas, não é um conjunto de instâncias, e também não é um conjunto de objetos, né? Muito menos aí um conjunto de sistemas que se relacionam entre si como um sistema maior. Então, estava meio que, entre aspas, né? É fácil aqui também, não tem muito o que a gente questionar. Já na questão 4, ainda assim, o modelo que representa o enunciado aqui, ó, que é o modelo relacional, que é como eu falei na revisão,
como eu falei na revisão, vou ativar o mudo aqui, o modelo relacional é a questão macro, né? Dentro do modelo relacional, né, é que nós temos os outros modelos, conceitual, lógico, físico, né? Então, ó, representa os dados de um banco de dados como uma coleção de tabelas construída por um conjunto de atributos, ou seja, o que que representa a modelagem? É o modelo relacional, que é aí um pouco mais amplo, né? Isso também eu foquei bastante ali na revisão com vocês. E aqui, esse modelo de questão, que é um modelo que dá um pouco mais de dificuldade, né, para se interpretar, vamos dizer assim, porém, não é muito difícil a gente identificar aqui no modelo relacional. O conceito principal vem da teoria de conjuntos, que é a definição que a gente martelou um pouco aí sobre isso. Então, em um banco de dados relacional, o atributo tem a mesma funcionalidade que a entidade. Por quê? É responsável por representar o objeto real na sua totalidade. Então, as duas asserções, né, são proposições, né, falsas, né? Então, aqui não bate aí não é essa definição aí para a gente poder entender que temos um atributo com a mesma função que a entidade. Está errado, né? Mesmo porque ele não vai representar na sua totalidade sendo assim. Então, uma não está batendo com a outra aí. Já na sexta questão, aí né, a gente trouxe aqui uma representação de um diagrama, né, que é um diagrama, que, considerando esse diagrama, qual a alternativa que simboliza o significado? Aí é um diagrama de entidade relacionamento. Não é um diagrama de objeto, de classe, atividade ou fluxo de dados. Então, teoricamente, também aqui, pela opção ou pelas opções, ficaria um pouco mais fácil aí a resposta, né? Na sétima questão, o autor traz que o modelo conceitual, ele traz uma visão global do banco de dados, de uma visão um pouco mais ampla, né? E sendo representado por um esquema, né? Que a gente já viu isso daí. Então, a ferramenta de comunicação entre o pessoal de desenvolvimento de software e o cliente. Então, qual é aí, no caso, o nome do modelo a ser realizado após a criação do modelo conceitual? Então, explica aqui o que é o modelo conceitual. Depois dele, qual vem a próxima etapa, né? Então, é o modelo lógico. Essa aqui também um pouco proposital, no sentido de a gente entender uma sequência, né? Tanto que aqui não é citado o modelo lógico, né? Só o modelo conceitual, a importância dele, né? Então, ponto final, beleza. E o que vem depois, né? Então, nós temos a construção do modelo lógico, que é o que a gente vai fazer hoje aí na prática, aí, tá? Mas vamos falar um pouco mais para frente. A oitava questão, aí outros autores que descrevem, né, que a linguagem SQL, que é uma linguagem de consulta estruturada, ela é o principal objeto de manipulação no banco de dados relacionais. E ela é utilizada para interagir com o usuário e permitir o quê? Inserir, consultar, gerenciar, enfim, várias opções aí. Então, analisando esse contexto, né, esse enunciado aqui, ó, os itens não, né? Qual é a que completa, né, a utilização da linguagem SQL dentro da modelagem, né? Então, não é entidade, né, com sistema gerenciador, também não é classe com software, e sim modelagem física, né, no sistema gerenciador de banco de dados. Porque é onde ele automaticamente permite a criação já do código SQL para instalação física já dentro do próprio sistema gerenciador. Então, quando a gente entende que existe a possibilidade de utilizar o SQL, então a gente já está falando da modelagem física, né, propriamente dita, entre aspas, já instalada, né, dentro do banco de dados já criado, e não conceitual ou lógico, né? Lógico, a gente ainda vai no diagrama, a gente vai fazer hoje aqui um pouco na prática, então depois do lógico começa-se aí a próxima etapa, que é a modelagem física, né? É mais a implementação.
Então, nessa linha de raciocínio, ainda entendendo, né, para vocês, que é a maneira como, na sequência da modelagem, quais são os modelos, né, dentro da modelagem relacional, quais são os modelos de modelagem de dados, né, sequencialmente falando. Então, o conceitual, o lógico e o físico. Mas é possível criar um diagrama utilizando SQL? Sim, a gente vai ver também em algum momento aí essa possibilidade. Já na nona questão, aí outro autor traz que o objeto básico de um modelo, ou do MER, é uma entidade, entre aspas, ou a tabela, que representa o mundo real, enfim. As informações são classificadas por categoria e esses campos de entidades ou tabela. Então, tem que ter o campo-chave da tabela. Então, qual a alternativa, né, em que os principais tipos de chave, tá? Não são todos, principais tipos de chave em um modelo ou no MER, né, e que aí vai seguir para o modelo lógico e físico, logicamente. Então, chave primária estrangeira, tá? Não necessariamente, aqui é o básico, né, as principais. Não chave primária e composta, porque você vai ter, como tem relacionamento, tem que ter a chave estrangeira, né, e não simplificada ou composta, enfim. É nesse sentido que a pergunta ou que a questão ela foi desenvolvida. Entendemos que no MER é necessário um relacionamento, né, observando o mundo real. E eles são feitos a partir de uma chave, né? Então, a partir desse conceito, quais são as principais chaves encontradas no MER, né? Pode ter outras? De repente pode, tá? Mas especificamente falando, nesse exemplo aqui, seriam essas duas chaves aí. Na última questão, o diagrama, o DER, né, tem aí a ideia de preparar a implementação física, então é do lógico para o físico, é um diagrama, então por isso que ele é o DER, né, diagrama de entidade, não que não seja modelo, né, mas já tem outra nomenclatura aí. Então, quais são aí, na verdade eu coloquei aqui, para elaborar um modelo, né, de entidade, deve seguir quais passos, né? Então, aí, uma sequência, entre aspas, dessas 5 opções aqui, né? Para que a gente possa enumerá-las, né? Então, acho que a questão ficou interessante. Então, a sequência correta seria 4, 1, 3, 5, 2. Então, a 4, identificar as tabelas. Depois, identificar o relacionamento e cardinalidade. Depois, nos relacionamentos, criar a tabela associativa, quando é N para N, se tiver, né? E 5.2, né? Criar o modelo textual ou dicionário, que a gente já viu isso daí também, como parte do documento. E, por fim, achar as chaves primárias e inserir as chaves estrangeiras que estão relacionadas, que possuem lá a opção N, né? Quando é 1 para N, ou N... quando é 1 para N. Então, basicamente, isso foi um resumo do que nós fizemos aí desde a nossa primeira aula presencial, né? Voltado para uma questão mais, assim, eu diria aqui mais teórica, né? Para a gente compreender um pouco alguns conceitos que eu sinalizei bem aí para vocês, acredito que ficou bem sinalizado. Deixa eu ver aqui, já estamos com 34 pessoas, 35, 36. Então, assim, de modo geral, a média foi bem alta, né? A média de pontuação de acertos foi uma média bem razoável, mas eu não posso observar somente a média, né? Eu creio que algumas coisas são um pouco mais interessantes da gente observar. Por exemplo, as questões que foram um pouco mais difíceis, né? Um pouco mais difíceis, e também algumas pessoas, aí não a maioria, e sim a minoria, no sentido normal, algumas pessoas não foram bem. Isso é que às vezes me preocupa um pouco, que ao longo
desse próximo bimestre, vamos falar assim, eu vou conversar em algum momento com essas pessoas aí, a tranquilizá-las de algum modo também. Deixa a Daniela entrar aí. Rafael. Então, de algum modo, mesmo quem teve uma nota aí inferior a 400, vamos falar assim, eu acho que não é motivo para uma angústia, uma preocupação, tá? Mesmo porque a segunda prova, ela tem uma pontuação um pouco mais elevada, né, que são 4.000 pontos, né? Então, o mínimo que vocês têm que acertar no total das duas provas, ou ter a pontuação mínima de 1.500 pontos, né? Então, quem acertou 1.000, ou perdão, quem tem 1.000 pontos de prova, vai ter que acertar ali um número X de questões para conseguir os outros 500 pontos. Agora, quem tirou 100, 200, vai ter que, né, tirar uma quantidade maior ali para recuperar e atingir os 1.500 pontos. Então, isso é importante a gente conversar. Para quem tiver mais dúvidas sobre isso também, levanta a mão aí e a gente vai falando aí para que vocês não fiquem preocupados, né? Ou então, sei lá, desanimados. Ao contrário, não é essa a ideia, não. Vamos trabalhar para que vocês não tenham essa preocupação aí. Então, diante disso, alguém teve alguma dificuldade ou quer comentar alguma coisa? Mesmo eu vi que muitas pessoas chegaram depois, a prova, entre aspas, a correção, né? Acho que já apareceu online para vocês, mas os comentários que eu fiz aqui não tem muito o que a gente martelar, são conceitos, e que um pouco mais para frente a gente retoma um pouco esses conceitos, tá? Mesmo não fazendo parte do conteúdo para a prova, porque é importante a gente ter esse conceito bem, como é que se diz, fixo, né? Ou está bem fixado aí, como que ele funciona, enfim, qual é a proposta teórica da disciplina. A gente precisa entender, não adianta a gente ir para a aula prática, né, se uma pessoa não está acompanhando ou não pegou. Então, precisamos, né, a princípio, identificar isso. É lógico que eu vou fazer isso daí, como eu disse, para que a gente tenha todo o andamento possível, quer queira um pouco mais lento ou não, né? Algumas pessoas já têm uma certa facilidade, enfim. Então, isso numa aula prática presencial, ela é um pouco diferenciada, logicamente, mas o importante como eu falei, atingir a todos, né? Porque agora começa a ficar um pouco mais prática, né? Não que nós não tenhamos mais aula teórica, ao contrário, né? Tanto que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, peraí só um minuto, eu não sei porque eu não mantive o arquivo aberto, deixa eu abri-lo de novo aqui, ó. Vamos lá. Assim como nós tivemos, né, algumas questões para a prova um pouco mais teóricas, né, nós temos aqui, ó, vou mostrar, compartilhar aqui com vocês. Acho que já apareceu aí. Nós temos as duas próximas unidades aí, ó, para trabalhar, né, a unidade 3 e 4 para a próxima prova, que são 6 conteúdos. Hoje nós já falamos a ferramenta Case, né? E essa sessão 4.1 só vai estar disponível para vocês a partir do dia 4, se eu não me engano, de maio. 4 de maio. Então, eu não vou entrar em normalização agora, hoje, por exemplo, tá? Eu vou segurar aí mais umas aulas, porque aqui é um pouco mais teórico, né? E eu acho que é muito mais interessante a gente observar daqui para trás e começar a fazer um pouco mais prática. Então, aqui são abordagens mais tranquilas, tá? O método diferenciado, vocês vão ver aí.
Então, agora o negócio começa a ficar um pouco mais prático. Bom, vamos lá, estamos aí com 40 pessoas aqui, sendo que 71 pessoas fizeram a prova, né? Então, comecem a já observar que já começa a aparecer apontamento de falta aí para vocês, tá? Já lancei aí as presenças de abril e caso tenha algum problema aí, a gente conversa sobre esse assunto aí no final da aula hoje aqui, ou seria interessante por e-mail, tá? Então, ó, me manda um e-mail com print da sua tela que você tem lá 5 faltas. E aí a gente revê isso para ver se realmente. Porque, por exemplo, tem um nome aqui, ó. Essa lista. Acho que está na letra T. Não, não é. Aqui, ó, letra S. Esteu CK0826. Eu não sei quem é. Entendeu? Então, se eu utilizar esse print ou utilizar essa lista que está aqui, ó, para mim, esse nome aqui, por mais que eu não tem como eu saber quem é. Então, em algum momento aí, vocês vão começar a perceber, nem Rodrigo. Se tiver 15 Rodrigos aqui, e tiver 15 na chamada, os 15 estão presentes. Mas caso contrário, e aí para mim vai ficar um pouco mais difícil. Então, e eu fazer uma chamada aqui, na minha lista tem 100 e poucos nomes, então a gente vai levar um pouco mais de meia hora e 20 minutos para fazer uma chamada, né? Sendo que é mais fácil, eu tenho aqui todos que estão presentes, né? É lógico que tem dificuldade de acesso, por aí vai. Então, por isso que eu falo, vamos conversando, não deixa a problemática chegar no final do semestre. Estou querendo dizer o seguinte, você precisa ter, no máximo, 75, no mínimo, né? 75% de presença. Significa que, se você tiver 5 faltas, que são 3 faltas a cada dia que você não... Que são 3 horas, né? Então, são 3 horas, enfim. Então, considerado 3 faltas. Isso representa 5% nessa disciplina que ela tem 3 horas de aula. Não sei se vocês têm outro tipo de disciplina, mas essa daqui que são 3 horas, se faltou um dia, equivale a 5%. Ou seja, você pode faltar, ou pode faltar no bom sentido, você tem um limite de 5 faltas, que dá os 25%, então você já está ali na corda bamba. No semestre, né? Então é importante vocês começarem a observar isso, não só na minha disciplina, tá? Comece a observar aí as presenças de vocês, né? Não diria as faltas, mas se tiver algum problema, me sinaliza por e-mail e a gente vai alinhando e verificando o que está acontecendo. Então é isso. Então, como eu falei, nós temos lá uma participação de 70 pessoas, né? 71 na prova, sendo que, em média, nós temos 40 e poucas pessoas aqui presentes. Ainda assim, vírgula, eu sei que existem os problemas. Então, se vocês têm aí o grupo de vocês, né, e tal, troquem figurinhas aí, sinaliza, olha, o professor está pedindo para mandar e-mail para eles, não está conseguindo acessar e tal, coloca no grupo de vocês e a gente vai conversando. Então, vamos alinhando isso daí. Eu não quero, em nenhum momento, prejudicar o seu, uma pessoa que vai não ter flexibilidade nesse momento, né? Então, vamos conversar. Não significa que, então não precisa assistir aula que depois você tira foto. Não é bem assim. Então, tanto que vocês estão frequentando, eu vou acompanhando, eu sei que vocês estão acompanhando e tal. Então, é só uma questão que eu estou querendo dizer, que também não é porque o nome de outras 30 pessoas não estão aqui, né? Então, fica um pouco complicado. Mas eu queria ouvir de vocês, está tranquilo a revisão? Alguém quer fazer algum comentário para a gente começar a aula prática aí? Professor, a gente consegue ver nossas faltas, a frequência lá no portal? Consegue sim, consegue, ô Marcelo, no portal
antes de você entrar no AVA, tá? Eu acho que no portal tem as opções para você consultar. Tá dando eco aqui. Gabriel, você vai falar alguma coisa? Não, professor, desculpa, eu estava conectando aqui no celular e saindo do computador. Legal. Então, dá para você consultar sim, tá? Tem lá meus cursos, aí aparece ali por disciplina, você consegue ir abrindo, inclusive saber qual foi o dia, se você tem alguma falta, que você levou essa falta. Então, essa tela que é interessante vocês printarem quando tiver alguma dificuldade aí, para revisar esse momento aí. Certo, Marcelo? Tá ok, beleza. Obrigado, professor. Vou dar uma olhadinha lá. Tranquilo, então? Então é o seguinte, pessoal. Aqui no AVA, deixa eu colocar aqui. Vamos voltar aqui no... que eu postei hoje aí pra gente. Professor, em qual encontro a gente estaria hoje? Vou mostrar agora. Vou abrir aqui a modelagem. Cerveja bem. Campari a vida, aí como ela não é fácil, né? Ela é Drures. A aula de hoje, a gente trouxe aí, Jorge, como encontros, né? Enfim, eu vou mostrar aqui. Eu não sei porque que ele não está abrindo aqui, mas tem que atualizar a página. Na nossa disciplina, opa, não está querendo abrir aqui. Nossa disciplina ela tem 3 encontros por unidade. O padrão, né, normal aí são 4. Então, fica um pouco mais fácil quando vocês têm essa visualização. Não está querendo abrir aqui, peraí. Professor, o AVA não está mesmo. Hoje eu percebi isso daí, cara. Estou tentando abrir. Uma hora ele vai, aí você tem que pegar ele desprevenido aqui. Deixar ele carregar aqui. Não está querendo abrir. Bom, mas eu preciso mostrar aí. Eu tenho que dar um jeito aqui. Se eu logar de novo aqui. Deixa eu logar de novo, vai, vamos lá. Não sei se é isso, mas eu acho que não. Então, nós temos encontro 1, encontro 2, que seriam as sessões. Sessão 1, sessão 2, sessão 3. Aí vai a unidade 2. Aí tem a sessão 1, sessão 2, sessão 3. Então, são 6 encontros, teoricamente. Nós estamos hoje no encontro 11. Não está querendo acessar, não. Vamos ver se outra disciplina abre aqui, se só essa também. Vou pegar o projeto integrado. Agora abriu. Deixa eu pôr um zoom aqui. Acho que fica legal também. Eu gosto de colocar um zoom aqui. Cadê? Vou botar aqui. Peraí. O zoom aqui porque não está aparecendo. Só pôr um zoom aqui rapidinho, tá? Deixa eu criar uma telazinha aqui. Pronto. Cadê? Aqui, ó. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Hoje, né, eu postei tudo aqui, ó. Por quê? Não sei. Não, por quê? Porque vocês ainda não têm acesso à unidade 4. Para vocês, não está liberado. Então, não adiantaria nada eu postar aqui na unidade 4, sendo que é só dia 4 de maio. Então, percebo que por mais que o nosso encontro seja o 11, né, para todas as disciplinas,
para nós, não tem como, né? Então, não dá para eu avançar aqui, ó. Por mais que eu queira, né, acessar esse conteúdo, como eu mostrei do livro aqui, ó, que é normalização, vocês não têm acesso. Ah, mas você publica para a gente. Tá, vou publicar onde? No encontro 3.3. Então, não faz muito sentido, né? Então, eu prefiro... Por isso que ela não vai ser sequencial, né? De acordo com os encontros. Então, esse encontro aqui é o 9, né? Se são 3 por encontro, aqui são 6. Esse aqui para a gente é 9. Mas eu não vou falar desse conteúdo que está aqui dentro, ó. Que aqui é ferramentas case. A gente já falou sobre isso. Então, o que eu fiz? Ó, aula prática utilizando o DB Designer. Então, dentro dessa última possibilidade de acesso de vocês, eu postei... deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho. Eu postei a aula que a gente vai fazer hoje. Então, ela é um encontro 11. Porém, só semana que vem que a gente vai poder acessar esse conteúdo. Então, por isso que eu estava aqui no início falando para vocês que daqui para trás, né, vamos falar assim, ó, a gente vai usar um pouco mais a prática com esses conceitos aqui. Né? E lógico que em algum momento a gente vai avançar nessa normalização de dados. Então, hoje eu preparei aqui para nós, né, ó, aula prática utilizando o DB Designer. O que eu postei aqui para vocês? O próprio manual, mas aqui é uma versão que eu acho mais interessante. Pode ser qualquer versão que vocês quiserem usar, tá? Desse arquivo instalador. Ele é bem simples de utilizar, eu nem sei onde está o meu aqui, mas eu tenho um atalho. Então, ele é bem simples de utilizar, dá para vocês baixarem, tentarem utilizar aí. A próxima aula já vão pensando nisso daí, tá? A gente vai usar um pouco esse cara aqui, ó. Então, hoje eu vou fazer, né? Vou abrir o DB Designer, criar. Eu preparei aqui alguns arquivos para a gente trabalhar com uma atividade. Eu não postei essa atividade aqui no AVA, tá? Para a gente fazer, porque senão não seria uma atividade, seria uma surpresa, entre aspas, não seria uma maneira ideal para essa aula de hoje. Então, depois eu posto essa atividade, enfim, e vai estar gravado aqui no vídeo também, de alguma forma, tá? Então, respondendo a sua pergunta, não sei se eu consegui explicar bem, mas eu postei tudo aqui, porque até aqui que vocês podem acessar, né? Aqui já não dá mais, mas nas outras disciplinas, o professor estava postando o encontro 11, mas se a gente olhar aqui, o nosso encontro não dá para eu postar dentro do encontro 11, então vai ficar aqui, ó. A partir da próxima semana eu já consigo postar aí, então a gente vai ter que ter um pouco de jogo de cintura aí e ter uma comunicação boa sobre isso. O link de hoje também, ó. Tá aqui, ó, link para a aula do encontro 11. Na 3.2, é o encontro 9. Na verdade, é a prova, né? É o encontro 10. Então, meio que está na sequência aí. Certo? Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa? Falar sobre a prova? Algum comentário? Beleza, professor. Então, vamos lá. Então, deixa eu só pôr para carregar aqui o notebook que tá... Vai cair a bateria. Pera aí, rapidinho. Quer ver, estou fazendo de uma maneira totalmente errada, né? Se eu sei que eu vou ficar aqui por um período e a bateria talvez não aguente, então eu tiro a bateria e uso só na tomada, né? Então, vamos para a próxima para a gente aprender sobre isso.
Então, vamos lá. Bom, então, como eu mostrei aí, ó, nessa última sessão aqui, eu coloquei aqui aula prática. Eu não sei se todos, eu não vou, se alguém quiser acompanhar fazendo junto, ok, mas se quiser fazer depois, enfim, eu só quero que vocês depois me sinalizem se deu certo aí ou não, para quem conseguiu instalar. Aqui tem o link da aula, na pré-aula, né? E na sessão 3.3. Então, a próxima, esse link vai ficar aqui, e o link do vídeo, né? Eu vou colocar aqui também, ó. Né? Aqui tem do dia 17, dia 14, vai ter mais um link do vídeo de hoje. Eu não vou postar na frente aqui, mas acho que até posso postar aqui, mas de qualquer forma vocês vão achar fácil aí. Deixa eu fechar esse cara aqui. Tá, então o que Eu consegui instalar, professor. É um programa relativamente leve e fácil de instalar. Também consegui. Legal, Marcelo, valeu, obrigado aí por ter sinalizado, porque realmente é tranquilo. E vai ajudar muita gente aí, até chegar no MySQL, que é um pouco mais para frente. Tá, então eu tenho aqui o meu instalado aqui, o DB Designer. E nem sempre ele, quando você não tem link, né? Como que ele cria o ícone aqui, ó? Ele cria com esse nome aqui, ó. Professor, você está compartilhando o DB já? Oi? Desculpa, não entendi. Acho que a sua tela está travando. A minha tela? Tava, mas agora tá mostrando. Tá mostrando? Me sinaliza aí, eu vou mostrar de novo aqui, ó. Desativa sua webcam para ver se melhora. Vamos lá. Eu vou tirar o compartilhamento e colocar de novo. Opa! Agora foi. Apareceu aí? Meu fundo aqui de tela? Não. Pra mim apareceu. Sim, apareceu. Vamos lá. Acho que tá dando algum probleminha mesmo aqui, que apareceu de novo aqui. Mas me sinalizem aí, tá? Pode interromper. Então, o que eu estava querendo mostrar é que quando você instala, aqui, ó, ele cria dentro de uma pastinha chamada FabForce, tá? Ó, se quiser achar o DB Designer nessa versão aqui, que é a 4, tá? Aparece o DB Designer 4 com um desenho aqui, um símbolo, né? Se não me engano, um golfinho, que é o que você vai acessar. Clicar nesse cara se você não tiver aí o teu atalho, né? Então, tem que ter o desenho e DB Designer 4. Não encontrei. Então, vem aqui no iniciar, vai na letra F, vai estar em FabForce, quando você instalar. Aí você acha esse cara aqui, que é o arquivo para você clicar nele e abrir o DB Designer. Tem o manual que eu coloquei em anexo, tá? O manual tem esses passos aí. De instalação e tal. O manualzinho que tá lá no AVA. Coloquei aqui, ó. São 2 links, tá? Um é o manual, que é esse cara aqui, ó, manual, e o outro é o arquivo do próprio DB Designer. Então, vou abrir nosso amigo aqui, DB Designer. Dá uma mensagenzinha aqui que você pode fechar. Eu gosto quando aparece uma coisa que eu não esperava, né? Mas enfim, deixa eu limpar. Ok? Então vai aparecer praticamente essa tela aqui para vocês. Acredito que... Deixa eu ver se é possível. Acho que não. Alterar a linguagem. Não, aqui não tem. Tinha uma opção. Não tem.
Não tem. Eu não sei, eu acredito que não tenha mesmo. Mas de qualquer forma, não está muito difícil da gente mexer aqui e pegar o jeito de trabalhar com ele, tá? Perceba que tem um database aqui, ó, na aba, né? Olha o que ele faz, ó, ele conecta com o banco de dados, ó, que é o sistema gerenciador de banco de dados. Então, o projeto, o modelo lógico que eu efetuar aqui, ele pode já automaticamente criar, né, conectado com o banco. Então, essa é uma vantagem dessa ferramenta Case. Tá? Outra opção que ele tem não, tem que ter um arquivo aqui, tem que criar um arquivo. Mas dá para exportar aí a própria linguagem. Bom, basicamente esse menu aqui, ó, antes dava para arrastar? Não dá para arrastar. O que nós vamos utilizar? Né? Então, isso aqui é importante, para vocês saberem. Ó. Nós nunca devemos utilizar os tracejados, tá? O tracejado, essa linha tracejada aqui, ó, ela não faz efetivamente um relacionamento. Significa que ela não vai utilizar a chave estrangeira. Ela é somente figurativa. Para que serve? Sinceramente, é uma questão de documento. A pessoa talvez tenha dúvidas sobre o relacionamento e não quer efetivamente fazer, quer só deixar ela como um arquivo de imagem. Ponto final. Percebam que a notação que é utilizada aqui, ó, onde está preenchido N e aonde tem vazio, né, é 0 ou 1, né? Então, qual que é 1 para N aqui? Então, o que nós vamos utilizar? Basicamente, dessa paleta aqui. Nós vamos utilizar esse cara, que esse cara aqui são as tabelas. Se você tiver 5 tabelas, você vai jogar 5 tabelas para a área de trabalho. Vamos utilizar aqui, ó, 1 para N, 1 para 1 e N para N. Só. Vamos utilizar 4 opções dentro dessa paleta aqui do lado esquerdo. Tá? Então, vou voltar aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu ver se tem alguém esperando para admitir aqui. A Ana Júlia caiu. Caiu de novo. Tá, então ela fica bem escondidinha, entre aspas, aqui. Ela dá uma misturada aqui, mas assim, ó, de novo. Nós vamos usar esse cara, que são as tabelas. N para N. 1 para 1. E 1 para N. Então, essa daqui a gente não usa. Então, aqui é o ponto X aqui. Tracejado a gente não usa. Senão, quando gerar o código SQL, não vai existir o relacionamento tracejado. Então, risquem aí, ou essa tela aqui, quando vocês pegarem o vídeo aí, quiserem rever e tal. Então, essa parte é importante, inicial. Então, vamos criar um novo arquivo. Então, vamos lá em File, né? New. Aí ele só criou aqui a área de trabalho. Olha aqui, ó, percebam do lado direito, superior. Essa é toda a área de trabalho que nós temos. Porque eu vou ter várias tabelas aqui, provavelmente, enfim. Então, nós só estamos, ó, o que é possível visualizar é só essa parte aqui. Então, ó, conforme eu desço, vou para a direita, enfim. É possível ampliar? Sim. Você pode ampliar aqui também, ó. Tá vendo? Você tem um percentual aqui que você pode mexer e também colocar em tela cheia e por aí vai. Deixa eu pôr 100% aqui. Vamos ver se a Ana Júlia, não é Ana Júlia. Bom, a princípio é fácil, né? Vou mexer com 4 opções nessa paleta. Então, como eu disse aqui, ó, se a gente pôr o cursor no botão tabela, ó, New Table. Então, aqui são as tabelas. Aqui já é o projeto lógico, tá? A gente já tem um conceitual pronto e a gente vai fazer aqui um projeto lógico. Vou pegar alguns exemplos hoje aí para a gente fazer alguns, tá? Então, o que eu faço? Clico. Olha como ficou o cursor. Acho que se eu der um Ctrl, ele some o cursor. Mas acho que dá para ver, né? Ficou com uma mãozinha ali segurando a tabela para eu clicar em algum lugar da área de trabalho. Então, vou clicar aqui em cima, ó.
e ele já jogou para a área de trabalho, tabela 1, table 1. Né? Você pode ampliar essa tabela, arrastar para onde você quiser, enfim, é tranquilo. Só que está faltando alguma coisa, né? Eu só mostrei o básico aqui, inicial, mas está faltando, né? Precisa do quê? De um enunciado, né? De um problema, de algo para que eu possa saber o que eu vou modelar. Na verdade, aqui eu já teria que ter um modelo conceitual, né? Então, é isso que eu trouxe aqui para nós. Deixa eu tirar aqui, que eu vou ter que navegar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu achar aqui o modelo conceitual rapidinho. Vocês não precisam ficar vendo, navegar aqui nos meus arquivos. Modelagem, Ctrl 11. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, vamos pegar esse. Vamos pegar esse aqui. Esse aqui tá meio complexo, hein? Pera aí. Cliente. Tá aqui, ó. Aluno, currículo, professor, departamento. Deixa eu abrir o arquivo. Vamos lá. Já põe para vocês verem aí. Deixa eu ver quem está aguardando aqui, ó. Priscila. Então, esse aqui. Peraí. Faltou eu colocar, compartilhar aqui. Então, esse que vai aparecer aí para vocês é o modelo conceitual. Né? Tá faltando alguma coisa aí, né? Que a gente vai ter que. Ficou faltando aí. Que é a cardinalidade, né? Vou ter que abrir aqui outra coisa, então não adianta, peraí. É isso aqui. Aqui são os requisitos. Né? Então, essa aqui é a problemática, ou seja, após algumas entrevistas, o analista de sistemas levantou os seguintes requisitos para um projeto de banco de dados. Então, com base nisso, ele criou esse cara. Ok, o que nós temos ali de requisito? A escola possui diversos departamentos, entre as quais aí grande área de conhecimento, matemática e por aí vai. Um departamento pode ter diversas disciplinas. Isso? Mas uma disciplina pertence somente a um departamento. Um aluno pode ser uma... Então, tem as especificações da cardinalidade aqui, ó. Que é o levantamento do requisito que foi feito. Ainda, o que é essencial nesse levantamento são os atributos, né? Professores, que é uma tabela. Vai ter código, nome, formação, endereço e telefone. Ponto final. Não tem e-mail, não tem mais nada. Isso que está especificado aqui, né? O curso tem código. Percebam que todos têm código. Ó, né? Aluno, matrícula, código e por aí vai. Então, aí a ideia é elaborar o nosso modelo lógico. A proposta aqui era fazer um modelo conceitual, né? E apresentar aqui o modelo lógico. Então, tem o enunciado, com base nele, nós vamos desenvolver, eu tenho aqui também já ele resolvido, né? Lógico, né? Eu também vou postar para vocês. Então, a proposta é a gente elaborar esse cara aí, ó. Ele não existe, tá? Pra gente, até então. A gente só tem o conceitual. Então, aí nós vamos fazer pelo DB Designer, imaginando que nós só temos esse aqui, ó, modelo conceitual e o que foi escrito, ou o que está escrito sobre o requisito para esse projeto. Tranquilo? Então, vamos voltar para cá, ó. DB Designer. Tá? Então, modelo conceitual, cadê você? Eu tenho aqui, ó, 5 tabelas. Ou 5 entidades, observando que é um modelo conceitual. Não, mas aqui está errado. Ó. Aqui está errado, desculpa.
Esse cara aqui é outro. O conceitual é outro, perdão. É esse aqui, ó. Então, temos 5 tabelas, né, que são as entidades aqui. Então, eu vou jogar 5 tabelas para cá. Joguei 1, 2, 3, 4, opa, e 5. Ah, era só para pôr 4, não, perdão, era para pôr só 5, eu pus 6. Clica na tabela, ela fica pontilhada, ó, né, tá pontilhada, e deleta, aperta o botão delete, né, que ela vai fazer nada, né, ela não apagou. Desculpa, tá? É com o botão direito, tem uma versão que ele faz isso. Você tem a opção aqui, delete objeto, tá? Com o botão direito na tabela, é possível deletar o objeto. Tá? Tem uma versão, acho que até no sistema mesmo ele faz isso. Então, botão direito em cima da tabela e vamos deletar o objeto. Ele pergunta se realmente você quer e deletamos. Percebam que o mouse, né, ele tem aqui uma opção de ponteiro, porque se eu clico na tabela, olha o desenho que está no mouse, né? Então, onde eu clicar, ele vai adicionar uma tabela, mas não é isso que eu quero. Oh, mas agora não é mais a 6, agora é a 7, né? Porque ele não entende, assim, ele faz na sequência. E aí você está com o mouse nessa condição. Então, você vem aqui, ó, ponteiro, ele volta para o estado normal. Para quê? Porque você possa selecionar todas as suas tabelas, ó, aqui, ó, no quadro, para você efetuar uma exportação, ou então salvar como, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente esse outro processo. Bom, ok, agora eu preciso trabalhar ou desenvolver o nome das tabelas, os atributos, né? Como é que a gente faz isso? Deixa eu colocar em fila aqui. A estética aqui não se preocupem agora, né? Não tem necessidade. Então, vou pegar a tabela 1. Então, vamos pegar lá o nosso projeto modelo conceitual. Então, vamos fazer primeiro o aluno, né? Então, eu dou 2 cliques aqui em cima da tabela 1, ele vai abrir um editor dessa tabela, ó, já dando uma opção para eu alterar o nome. Vem padrão, né? Como default, né? Table 1 até, sei lá quantas tabelas aí vocês quiserem. Então, é preciso alterar. Então, aqui vai chamar aluno. Aí começa um processo. Percebam o seguinte. Até então, vou ter que voltar aqui, ó. A escrita aqui permitia acento, né? Porque é um modelo conceitual. Cedilha, né? Agora a gente começa a mudar esse comportamento. Então aqui eu já estou pensando de uma maneira que daqui ele já vai, ou pode ser, já ir para um projeto físico, né? Então eu já começo a preparar o ambiente para esse aspecto, né? Para essa configuração, né? Então, o que a gente faz aqui? Vamos adotar alguns critérios. Tem, acho que até no livro didático aí, onde a gente vai falar, ou se a gente já não falou sobre isso. Não sei se é nessa unidade 4 aí que tem, mas vamos lá. Então, eu vou pôr minúsculo e no plural. Minúsculo e no plural. Isso é uma prática, né? Então, já dei o nome para a tabela. E vou continuar. Agora eu vou pôr os atributos. Quais são os atributos? Então, para aluno, é matrícula, nome, endereço e por aí vai. Então, vamos lá. Vou pegar matrícula, nome. Clico aqui, ó. Column name, dá um clique aqui. Nessa área aqui, ó. Aqui, agora ele passa a chamar, não é mais atributo, né? Ele passa a ser campo. Mas aqui para o DB Designer, e enfim, até para o próprio banco de dados, é coluna, né? Então, são as colunas do banco de dados. Né? Qual o nome dessa coluna? Então, eu vou dar 2 cliques, ele me dá como padrão, ó, ID, né? De identificação, ele pega o nome da tabela e joga aqui, ó.
você pode deixar assim, não tem problema nenhum, ele já está querendo te ajudar, né? Mas eu quero que seja matrícula, né? Então, olha só. Vou começar também a adotar um critério, isso é fundamental, já pensando na questão física, na implantação física. Ó. Primeiro vem o nome do atributo abreviado, se possível em 3, né, letras, underline, e aí também em 3 letras o nome da tabela. Porque eu vou ter nome do aluno, nome do professor, nome do funcionário. Então, eu vou fazendo com que na programação, a gente vai ver no final aqui, ela fica muito mais prática a leitura e para quem vai desenvolver ou criar o banco de dados. Tá? Então, qual que é o próximo campo ali? Vamos ver. Nome. Então, eu já venho aqui, ó, no campo de baixo, nome, underline, aluno. Ah, vamos lá por partes, faltou um detalhe aqui, né? Desculpa aí. Ó. Ah, professor, apareceu algumas coisas estranhas aí, né? O que que é isso aqui, ó? Data type, né? Ou tipo de dado. E também aqui, ó, 2 flagzinhas. Vamos considerar só até aqui, tá? As flagzinhas. Essa daqui a gente não precisa considerar, não. Agora, não se preocupe com isso. O detalhe é o seguinte, ó. Estou falando, ou dizendo que aqui é um código, ou que vai ser o número de matrícula, que seja o teu RA, ele não tem letra, né? Ele é numérico, ele é inteiro. Sendo número, ainda assim, ele é inteiro, ele não é decimal, né? O teu RA não tem vírgula, né? Então, é um número inteiro. Então, ele já vem como padrão, aqui, ó, como primeiro campo já, chave, olha uma chavinha aqui, e ele já sabe, né, que é em chave, vai ser inteiro. Então, ele te dá uma opção aqui. Você só altera o nome. Ponto final. Qual a próxima opção? Aí eu tenho aqui, ó, na aba da flagzinha, deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, não dá. NN, não é aquele chocolate, né, mas é o NN. Pode ser até um concorrente, né? Chocolate branco. Acho que tem NN de chocolate branco. NN e a letra AI, ou seja, não nulo, significa que eu cliquei aqui, ó, ele já vem padrão, tá? Mas você pode tirar. E auto incremento. O que é não nulo? Ele não pode ser em branco. Então, eu não posso, o banco de dados não vai aceitar que uma pessoa que esteja cadastrando um aluno, esse aluno tem que ter o campo matrícula preenchido. Ele não vai aceitar em branco. Então, ele não aceita não nulo. Então, eu coloquei aqui a flag, ó. Auto-incremento. O próprio banco de dados vai auto-incrementando a numeração de cada aluno que eu vou matriculando. Então, o primeiro que sentou lá vai ser 1. O segundo, 2 e por aí vai. Nunca vai ter o mesmo número de matrícula. Por mais que alguém cancele a matrícula, ele vai na sequência, ele vai auto-incrementando. A de infinito aí, vai embora. Então, essas 2 flagzinhas, a princípio são padrões, né, para o campo-chave, né? Mas não nulo, eu posso utilizar nos outros, porque tem que ter um nome, né? Então, eu vou colocando não nulo. O autoincremento é só para o campo-chave aqui, a princípio. Nome do aluno, então eu vou alterar aqui, ó. Eu não quero que seja inteiro, né? O tipo do dado. O nome tem que ser caractere. Beleza, então eu clico aqui. Tem uma opção para eu mudar o tipo, né? Ó, escolher o tipo de dado que vai ser registrado no banco de dados. Nesse nosso caso aqui, então, eu vou procurar aqui, ó, lá em cima tem caractere.
tá? De letra, né? E eu posso, inclusive, colocar que eu quero que seja 45 o tamanho. Faltou eu colocar aqui também, né? Ele parece que ele trava, mas é só você clicar no nome aqui e clicando ou no nome da tabela ou aqui, ele volta, tá? Ele é meio, sei lá, vou pôr aqui. Se eu não pôr nada, ele vai assumir. Agora, se eu pôr 10, vou deixar 10 para comentar com vocês. Além de eu escolher o tipo do dado, eu pus qual o limite de dígitos, vamos falar assim, que eu quero nesses campos. Então, caractere. Se o aluno tiver um nome que somando os caracteres dele dê 46, não vai caber no campo. Então, nome comprido, né? Mesma coisa para matrícula. São 10 dígitos. A hora que não der mais, o sistema vai falar, opa, já deu. Então, aqui não é interessante a gente numerar. Tá? Aqui você deixa 100, porque eu não quero limitar. Aqui é quando você precisa limitar. Tá? Qual o próximo campo? Vamos lá. Endereço. Então, eu vou colocar aqui, ó. Endereço de quem? Aluno. Eu vou pôr um N aqui para ficar... Ah, não, eu vou tirar o N daqui, ó, fica mais fácil. Aluno. O endereço. O endereço, né? Você pode pôr uma maneira que seja caractere também, né? E que tenha aí uma quantidade maior de possibilidade, 90. Ele vai aceitar número, tá? Endereço, telefone, filiação. Então, aqui vem telefone. Também posso deixar caractere. Ah, mas número telefone é número. Mas não estou pensando no parênteses, tá? O parênteses é uma outra questão. A gente, no sistema, vai criar uma máscara para pôr o parênteses e tal. Aqui não vamos pensar nisso. Só número. Então, pode ser o traço. Isso aqui não existe no banco de dados para a gente agora. Isso vai ser uma máscara do sistema, né? Na interface, lá no visual. Eu quero gravar o quê? Só números. Mas e se um dia o governo fala, pô, agora vocês vão pôr uma letra, né? Na frente do número, o governo, sei lá, enfim. Então é melhor deixar caractere, senão você vai ter que vir aqui e alterar. Eu só estou dando um exemplo, tá? E aí, quantos dígitos? Meu, deixa também uma quantidade razoável, não põe nada. Vai que aumenta. Já aconteceu, né? Filiação, né? Então, aí eu vou colocar aluno. Se a filiação é nome de alguém, então aí é caractere também, né? Também não vou colocar limite aqui. Ah, você pôs o nome do aluno. Tá bom, então eu vou colocar aqui também, vai. Você não vai pôr nenhum não nulo, né? O sistema vai, o banco de dados, né? O banco de dados vai aceitar registrar em branco. Tem razão, então eu vou colocar, ó. Aí ele é chato, se você clica aqui, ele não aceita, ó. Então pronto, ó. Respondido sua pergunta. Todos esses campos aqui tem que ter um registro. O banco de dados não vai salvar banco de dados, né? Não é o sistema, tá? Se alguém deixar de digitar alguma coisa aí, ó. Ele não aceita não nulo, tá? E tem mais um, né? Que eu não lembro qual que é. Deixa eu só ver se entrou alguém aqui. Ezequiel. Data de nascimento. Então, o último campo aqui é DT ou DN, DTN, fica a critério do que vocês entenderem que é data de nascimento. Por isso que nas nossas últimas aulas a gente falou do dicionário de dados. Então, data de nascimento, ó, qual tipo de... É data, né? Então, ó,
Data, time, não, eu quero só data. Não é data com hora. E também tem que ser preenchida, eu não vou aceitar em branco. Então, eu dou uma flagzinha aqui. Ok, está criado, ou está desenvolvido aqui, ó, tabela alunos, com os atributos, o tipo e o tamanho. Aqui eu preciso arrumar o que está errado. E as opções de flagzinha só que a gente vai usar. Ponto final. Aqui. Vou arrumar esse cara aqui, senão ele vai dar erro. Que eu digitei. Terminou? Tem aqui uma opção de aplicar, né? Ou salvar, ó. Ou você dá um X aqui e já era. Percebam que ele colocou aqui, ó. Qual é a chave primária? Que é matrícula aluno, tá? Então eu vou salvar aqui, ó. Olha lá. Já aparece aqui a nossa tabela. Eu posso clicar aqui, ó, nessa opção aqui, ó. Esse sinalzinho de mais, ou perdão, essa seta aqui, ele vai ocultar, ó. Então é comum aí, dependendo da versão, ou sei lá, do que você está fazendo, você fala, pô, meu, sumiu tudo que eu fiz. Não, ó, presta atenção aqui, ó. É só você clicar e habilita todos os campos que você criou. Olha aí, ó. Então já criamos uma tabela. Então esse é o processo de criar. Tudo que eu estou fazendo aqui, esses cliques, ele está gerando um código em SQL e tá ali, tá? Então uma coisa importante. Pô, eu já comecei a fazer. Esse cara tem nome? Esse cara que eu estou dizendo são essas tabelas. Aqui, ó, tá sem nome, ó. Então o que que eu venho aqui, ó? File, vou salvar. Lógico que ele vai pedir um nome, né? Então eu vou salvar aqui, ó, modelagem de dados, Ctrl 11, vou colocar o nome de, aí o nome pode ter, eu vou colocar universidade, mas eu vou manter o padrão, minúsculo, sem acento e tal, esse é o nome do meu projeto. Ele vai salvar como DB Model, né, ó, XML, não tem como se alterar, é o que está aqui, ó. Agora tem nome, olha lá, já apareceu o nome aí. Vai que, né, você tem que resetar, fazer alguma coisa, até onde está aqui, ele está salvo. Então isso é importante também. Como qualquer outro programa, né? Tabela 2. Opa, vamos lá para o modelo conceitual. Vou fazer curso. E já vou olhar aqui os atributos de curso. Código, nome e sigla. São 3 tabelas. Perdão, 3 atributos. Então, aqui curso, cursos, né? Então vou dar o nome lá no plural e vou colocar os três atributos. Então é código, curso. Ó, inteiro, não nulo, ok. Esqueci o nome. Nome e sigla. Nome do curso. Vai ser caractere. Pode ser um curso com nome absurdo, né? De comprido. Oh, meu Deus, tô com a memória ruim hoje. Preciso comer mais peixe. E sigla. Sigla do curso. Também é caractere. Não nulo. Bom, você tem que clicar em algum lugar aqui para ele voltar a habilitar. Parece que ele trava, mas não trava não. Tá, então, aí ó, tabela cursos, porque eu tenho mais de um curso. Campo-chave, código do curso, que é o primeiro que vem na minha tabela, e autoincremento. Então, o código curso 1, administração. O segundo curso que eu vou cadastrar, contabilidade. Aí vai ser o código 2, e por aí vai. O nome do curso e a sigla, né? Vai ter uma sigla aí do curso, é o que está pedindo aí. Terminei, salvou. Já tem outra tabelinha aí, ó. Deixa eu só ver se tem alguém aqui esperando. Rafaela. Beleza, próxima tabela. Então vamos observar o modelo conceitual. Vou pegar a disciplina. Quais são os campos para a disciplina? É o código, beleza?
Denominação, vamos entender que eu penso assim, ó, é o nome. Então, eu vou colocar como nome, tá? Nome da disciplina, sigla e ementa. Professor, Pois não. aceita a Rafaela aí, porque a internet dela caiu, ela tá pedindo pra você aceitar ela. Ó, já tinha aceitado ali, ó. Vamos ver se... bom. Olha lá, ó. Obrigado, viu? Tá com algum probleminha aí para Rafaela. Fala qualquer coisa, pede para ela limpar o histórico do navegador dela, se ela estiver utilizando o navegador, ou fechar o próprio Teams. Tá? Porque senão... Tá ok. Por favor. Terceira tabela, terceira disciplinas, mas pode pôr o nome comprido desse? Pode, né? Eu acho que você pode, tem gente que faz assim, ó. Tab, disse. Aí tabela cliente, tabela, tab, cli. Também é muito comum da gente encontrar assim, tá? Tab ou table, tá? É muito comum. Você não vai achar uma tabela bonitinha escrita que nem a gente está fazendo aqui, não. Disciplinas. Ninguém escreve assim, não. Muito difícil. Mas eu acho que no nosso caso, para começar, né, então vamos lá. Então, primeiro, ó, já sei que é código de quem? Disciplina. Se você esqueceu aqui e não pôs underline, fez que nem eu pôs traço, lá no banco de dados, na parte física, vai dar erro. Aí ele vai te apontar, ó, tem um erro aí, você está querendo criar uma tabela aqui, desse jeito não pode. Ele é inteiro, autoincremento e não pode ser nulo, não aceito ele em branco. Aí, como minha memória está muito boa, nome, sigla, ementa. Então, é nome. Eu vou clicar aqui para pôr sigla. Depois eu ponho o tipo. Opa, ementa. Ementa, é isso? Ementa. Ah, tá. Ementa vai ser. Aí, nome. Então, eu altero aqui para caractere, né? Não nulo. Sigla, caractere. Também não nulo. E ementa. Não, acho que não é código, tá? Ementa não sei porque que ele trouxe aqui, mas de qualquer forma eu vou pôr como caractere. Ementa não faz muito sentido. Deixa eu ver se é ela de novo aqui. Vamos lá. Carlos Henrique e Rafaela. Vamos ver se agora vai, hein? Carlos foi. Rafaela vai. Ementa, pá. Beleza. Mais uma tabelinha aí. Vamos ver qual que é a próxima aqui. Departamento. Departamento deve ser código e nome. Então, departamento, tabela 4. Então, departamentos vai ser código. Aí eu posso fazer assim, ó, departamento, fica até legal. E nome de quem? Do departamento. Vai ser caractere letras, né? E não nulo. Ponto final, tá aí, ó. Departamento, campo-chave código. Ele é inteiro, não nulo e autoincremento. O sistema que vai fazer isso para mim, no banco de dados mesmo. E o nome, por isso que eu não escrevo nome, né? Por isso que eu vou tentar explicar de outra forma. Por isso que essa palavra, né, vamos considerar que seja uma palavra, ela está unida, ou vamos pensar assim, pelo underline. Então, a separação aqui, ó, do underline vai sinalizar que essa aqui é a tabela e esse é o campo dessa tabela.
Então, imagina se eu escrevo só nome aqui. Nome. Em vez de nome e departamento. Vou mudar aqui, ó. Já fizemos 3 tabelas. Se eu deixar assim, ó, não está errado. Isso é um ponto. Mas eu tenho esse mesmo nome escrito assim para a tabela aluno, professor e por aí vai. Né? Então, por isso que eu não, né? Por isso que na prática aí é comum e deve ser feito isso para que a gente possa caracterizar esse atributo, abreviando, de qual tabela. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, é nome departamento, nome código, né? Professor, Pode falar. se fosse no caso de uma tabela, poderia ser só nome, né? Sim, mas ainda assim, né? Eu entendi a sua pergunta, mas eu penso assim, ó. Mas qual é o banco de dados, né, que eu vou criar que só tem uma tabela, né? Assim, pode até existir. Sim, sim. Mas eu pensaria assim, vamos pensar o seguinte. Agora, a gente precisa ser lapidado. É o momento porque a gente que eu falo, vocês, né, principalmente, vocês precisam ser formatados, né, no sentido de que é assim que o mercado de trabalho, né, em alguma entrevista ou algum teste, é assim. Ó, a Rafaela conseguiu entrar. Ô, Rafaela, deu certo, hein? Em algum teste, alguma coisa, você vai visualizar isso que eu estou mostrando. Né, vamos dizer assim, isso que eu estou falando. E é o que está escrito também nos livros, enfim, assim que é a prática, né? Então, a sua pergunta é assim, dá para fazer? Pode fazer. Mas vamos pensar de outra forma. Tá, e se eu precisar inserir uma nova tabela nesse meu banco de dados? Né? Porque aqui, ó, eu vou salvar esse cara aqui. Aqui eu estou montando um banco de dados, ó. Estou montando o banco, eu já tenho as minhas tabelas. Isso aqui vai ser um banco de dados. Se eu tivesse só uma tabela, eu tenho uma tabela só. Que é só esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pôr. Não dá. Pode ser que em algum momento, não, vamos fazer mais uma tabela ali, relacionar e tal. Aí, você vai ter, não vai ter problema, tá? Mas aí você vai ter uma situação complicada. E a gente vai ver isso porque vocês vão entender. Vamos para a última tabela, aí eu volto no assunto. Beleza, professor, valeu. Beleza. A última tabela, professor. Né? Professor tem código, nome, formação, endereço, telefone. Então, a tabela 5, eu clico aqui 2 vezes. Professores. Aí tem um código. Então, vai lá, código, pro. Pode ser profissional, então, se eu pôr prof, também. Mas, vamos pensar assim, aqui, qual o nome do meu banco de dados? Universidade. Pro é professor. Então, não tem problema. Inteiro e não nulo, e autoincrementa. Aí vem o nome dele. Deixa eu ver aqui rapidinho, aqui, ó. Vem o nome dele, que é caractere, e não nulo. Acho que tinha endereço, né? Caractere e não nulo. Ó, vocês estão vendo que eu clico várias vezes. Eu clico aqui, porque ele parece que ele trava, tá? Então você tem que clicar aqui ou aqui para ele habilitar, para eu poder clicar. Eu quero clicar aqui, ó, na verdade. E aí ele não deixa, para. Então é só você clicar em outros lugares aqui, ó. Por isso que é legal ir salvando, tá? No DB Designer. Formação e telefone. Então, formação. Posso pôr assim, ó. Ó, que nem agora. Eu quero clicar aqui, ó. Ele não deixa. Então,
eu tenho que clicar aqui. Ó, ficou azulzinho, ele habilita para você. Formação. Oh, tá a memória do elefante a minha. Telefone. Aí eu vou colocar como caractere, né? Pronto, e vou salvar. Olha aí, ó. Tá aí do professor. Nenhum eu aceito em branco no banco de dados, tem que digitar obrigatoriamente. E a chave primária é o sistema gerenciador de banco de dados que vai me dar o código desse professor automático. Pronto, tenho as minhas 5 tabelas. Percebam um detalhe importante aqui, ó. Se eu clicar na tabela cursos, ela está pontilhada. É a única que está pontilhada. Então, se você vir aqui e fizer qualquer operação, a gente não é médico, né? Se você vir aqui e fizer qualquer função que você quiser elaborar no DB Design, ele vai entender que é só para essa tabela, tá? Então, fiquem atentos também quando a gente for trabalhar aí na prática sobre isso daqui, ó, tá? Então, qual que é? Ela entende que você selecionou só essa. Ou você clica fora no ambiente aqui e nenhuma... Não é que não está selecionado, mas você não selecionou uma. Ou você clica assim, ó, seleciona todas, ó, com o cursor, o mouse, botão esquerdo, né, pressionado. E aí, ó, todas estão tracejadas, ó. Ou pode deixar sem nenhum tracejada, desde que você não deixa uma só ou duas, sei lá, enfim. Isso é importante. Bom, então eu vou salvar, já dei o nome, né, só para salvar, pronto. O meu modelo lógico está começando a ficar pronto. Agora vem o quê? O relacionamento, né? Então eu preciso agora olhar aqui, ó. Um aluno com curso. Então vamos lá. Aluno com curso tem relacionamento. Eu preciso descobrir qual é, né? Vamos deixar esses caras de canto aqui. Vamos ver aqui, ó. Um aluno pode estar matriculada em um único curso. Mesmo que você queira fazer 2 cursos lá, essa faculdade, esse requisito, é o que está aqui. Então, vamos obedecer. Então, qual é a cardinalidade aqui? 1 para 1. Certo? Qual o botão aqui que a gente vai buscar? Então, vamos lá. Então, são os 2 vazios aqui, ó. 1 para 1. Não é o tracejado, tá, gente? Quem chegou depois aí, ó, se puder assistir o comecinho aí, eu falei bastante sobre esses caras aqui. Isso aqui a gente não vai usar. E aonde está vazio no quadradinho aqui, ó, é 1. E onde está preenchido é o N. Nesse nosso caso é 1 para 1. Então eu vou clicar nesse 1 para 1. Como é 1 para 1, não importa aonde eu clico primeiro. O cursor já está esperando eu ligar, né? Então eu clico fazer a ligação. Então eu clico primeiro em aluno e depois em curso. Olha lá. Tá? Ele criou um relacionamento. E que jogou uma chave estrangeira aqui, ó. Porque tem que ter, né? Mas não faz mal quando é 1 para 1. Ele trouxe a chave estrangeira aqui, ó. Tá? Se fosse 1 para N, ele iria jogar onde está o N. Outra coisa. Aqui, ó, eu posso clicar 2 vezes em cima, porque ele padrão ele dá relacionamento 1. Eu quero pôr um nome no relacionamento. Isso vai fazer diferença lá no SQL? A gente vai ver depois. Então, qual que é a palavra, né? O verbo que relaciona, ó? Cursa, né? Cursar. A gente aprendeu a colocar, dou 2 cliques aqui, ó, ele abre o editor de relacionamentos, ó. Muito parecido com o de tabela, para eu mexer no nome. Eu tenho as outras opções aqui, ó. Olha aqui, ó, 1 para 1 eu posso mudar, posso tirar a visibilidade, né? Qual é a tabela que ele está relacionando? O aluno, destino, cursos. Olha que legalzinho isso aqui. Então a ideia aqui é só alterar o nome, né? Que é cursar. E salvo aqui embaixo, ó. Pronto. Olha lá como ficando legal, ó.
modelo lógico. Agora vamos ver o outro relacionamento. Vamos fazer curso com disciplina. Então, curso pertence à disciplina. Tá, mas qual a cardinalidade? Uma mesma disciplina pode constar no currículo de diversos cursos. Está dizendo que uma disciplina pertence a vários cursos. Há vários cursos. Isso, então é 1 para N, certo? Então, disciplina, curso. Quem é 1, quem é N? Então, aqui, ó. Uma disciplina. Peraí, que agora eu confundi. Uma disciplina é 1 para N. Então, é uma disciplina para N cursos. Então, é 1 para N. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 para N, sem ser o tracejado, pelo amor de Deus, que é esse cara aqui, ó. Tá pintado e aqui tá vazio. Então, eu clico aqui. Primeiro, eu clico no que é 1 e depois no que é N. Então, percebam que, olha só, esse relacionamento eu leio da seguinte maneira. O que está vazio é 1 e o que está preenchido é N, tá? Então, 1 para N. Qual o nome do relacionamento? O verbo pertencer. Então, vou clicar aqui no tipo do relacionamento pertencer. Olha lá, 1 para N, ó. Tá? Como que ficou distribuído, ó? D, disciplinas, destino, cursos. Então, do jeito que a gente queria. Salvo aqui. Tá ficando legal. Aonde foi a chave estrangeira? No N. Essa tabela é N, ó. Nesse relacionamento aqui. Olha aqui, ó. Outra chave estrangeira. De quem? De disciplinas. Ele pegou essa chave aqui. Ele não tirou daqui. Ele só fez uma cópia, né? Vamos falar assim, da chave. Mas, ó, FK. Né? Forest. Key. Que é a chave estrangeira. Para efetivamente considerar como relacionamento lá no projeto físico. Peraí, deixa eu subir umas mensagens aqui. Do curso aqui. Então, isso é importante. Então, vamos para o próximo relacionamento, no nosso modelo conceitual. Departamento e professor. Vamos ler o requisito. Todo professor pertence a um departamento e poderá lecionar diversas disciplinas. Então, na verdade, é professor e departamento. Então, é 1 para 1. Professores, departamento, 1 para 1. Então, vou pegar os dois vazios aqui, ó. 1 para 1. E dar o nome de pertencer. Para 1. Salvo. Ok. Tá aí, ó. Bonitinho. Próximo relacionamento. Professor e disciplina. Leciona. Estava na mesma linha, ó. Ele pode lecionar em várias disciplinas. Então, é 1 para N. Um professor para várias disciplinas. Então, vamos mexendo aqui, ó. 1 para N. Então, vou pegar aqui, ó. 1 para N, que é esse último aqui. Professor é 1, o N é disciplinas. Para eu ter certeza, é só esticar aqui para ver se está 1 para N. E
leciona, né? Lecionar, que é o nome do relacionamento. Lecionar. Salvo. Então, mais um relacionamento feito aí. Vamos dar uma ajustada aqui. Não precisa ficar bonitinho, tá? Eu tô fazendo só para ficar o visual, para vocês enxergarem o relacionamento. Essa é a minha intenção aqui. Mas não precisa. Lógico que também você não vai fazer umas bagunçadas, né? Mas, ó, importante, vou dar um... Tem tecla de atalho? Tem, mas eu prefiro clicar aqui para vocês verem que eu estou salvando. Próximo relacionamento. Disciplina e curso. Já foi. Departamento já acabou, né? Acabou. Então, acabou. É isso aí. Então, tá feito aí o modelo lógico. Então, por que lógico? Porque é lógico. Não, porque é lógico. Professor, Pois não. não tem o de cursos com departamento? Vamos ver aqui. Tem. Ó, vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Curso. Mas não entendi porque. Vamos ver. A escola possui diversos departamentos, divididos entre conhecimento. Ah, porque tem departamento, ó. Estudo de linguagem, ok. Um departamento oferta várias disciplinas, mas uma disciplina pertence somente a um departamento. Uma mesma disciplina pode conter diversos cursos. Eu acho que está errado aqui. Eu acho que está errado, tá? Por quê? Um curso, perdão, um departamento oferece diversos cursos, né? É o que está Ele está representando. dizendo que um departamento oferece diversos cursos. Sim, e não disciplinas, porque aqui não está relacionado a disciplina, ó. Isso. Então tá errado, tá? O enunciado aqui, ó. Vou inverter, tá? Um departamento pode oferecer diversos cursos, tá? Então aqui tá errado. Muito bom. Gosto de vocês, meu, vocês são show de bola, cara. Mas um curso, a gente faz junto o negócio, né? Pertence somente a um departamento. Agora vamos ler direito. Deixa eu salvar esse trem aqui. Um departamento é um para N. É um para N. Então, beleza. Departamento e curso. Aqui, ó. Um para N. Um aqui, N aqui. Ok? Cadê aqui o pintadinho? O outro. Então, aqui é o 1 e aqui é o N. Pertence. Não, não é pertence. Possui. Não faz muita diferença, né? Possuir. Ok. Vamos ver se eu consigo deixar bonitinho. Aí, ó, pronto. A questão da estética visual aqui, né? Veja só, vou salvar. Agora eu quero que vocês prestem atenção, tá? Eu sei que o processo para fazer é prática. Vocês vão, quem quiser instalar, etc., essa atividade vocês podem fazer junto comigo, aí observando o vídeo, ou na próxima aula a gente faz outro, ou ainda hoje, eu não sei, vamos ver. De qualquer forma, esse próximo passo ele é muito importante, porque são as opções que eu tenho e que eu preciso e que vocês vão precisar até para o projeto integrado de vocês. Vocês vão ter que fazer um modelo lógico, desse jeito que eu fiz aqui, ó. Então, você vai ter uma opção aqui, ó, em File, exportar como imagem, ó. Imagem, foto mesmo, né? Como se fosse uma foto, tá? Então, por isso que o visual, ele vai ser importante, sim, mas é só por isso, né? Então, ó, exportar como imagem. Primeira coisa que a gente vai fazer. Porque salvo como modelo do DB Design, já está salvo. Está ali o nome, ó, universidade. Agora, como imagem, você vai anexar essa imagem lá no teu arquivo do Word. Você está fazendo no teu projeto. Mas para um documento, também. Então, ó, File, Export, Imagem. Olha lá, ó, ele vai salvar como um arquivo PNG. Ó. Ou posso mudar aqui, acho que para BMP.
Qual o nome? Universidade também. Não é o mesmo tipo de arquivo? Então, beleza. Só vou alternar aqui para encontro 11. Vou salvar esse carinha aqui e vou lá ver como é que ficou. Vamos abrir lá. Olha aqui, ó, o arquivo aqui. Deixa eu mostrar a propriedade para vocês. Então, o arquivo PNG, né? Tem esse tamanho pequenininho, ó. Foi salvo agora, às 20h38. E vou abrir. Dá 2 cliques aqui. Olha aí ó, o arquivo, ó, como imagem. Ó. Então, isso você vai anexar no teu projeto integrado quando a gente for conversar sobre isso, tá? Mas é também como assim, ó, eu quero que vocês desenvolvam um modelo lógico com esse enunciado aqui, ou com esse modelo conceitual, valendo ponto. Então, é isso que eu estou falando. Então, é importante esse momento aí para a gente ficar atento aí. Ah, pode fazer em dupla, né? Não fisicamente ali, porque não dá, né, hoje em dia. Mas, enfim, dá para fazer, vocês podem fazer, mas é o ideal, né, é ser que vocês façam individual as atividades que eu vou pedir. Então, uma delas pode ser, e por isso que eu acho que é importante, em algum momento, você se preocupar com a estética, né? Tá? É só por isso, mas você pode pegar esse cara por para cá, ó, não tem problema, mas ó, fica, ele vai te sinalizando aqui, ó, tem alguma coisa torta aí, então, enfim. Mas não precisa caprichar, eu estou só mostrando para vocês que é possível deixar assim, ó, não tem problema. O que for mais prático para vocês. Mas desde que vocês não invertam as coisas ali, fica meio bagunçado. Esse é um ponto, tá? Então, outra coisa agora que eu vou salvar ele, agora sim, eu vou exportar também usando ou criando o script em SQL. Ó. Agora que é a parte mais interessante. Tá tudo certinho? Conferiu os requisitos? Que nem agora, a gente errou, né? Eu errei, desculpa. Eu errei, vocês me corrigiram. Então, vamos corrigir agora. Agora tá tudo certinho? Tá. Então, eu vou já gerar um código SQL, que era uma questão de prova, inclusive a última, se eu não me engano, que a partir do modelo lógico, eu vou criar já um modelo físico, né? Então, eu vou gerar aqui um código, né? Esse processo já é a criação do modelo físico, porque daí é só eu jogar dentro do sistema gerenciador e fazer a leitura. Então, ele já vai criar sozinho, tá? Então, eu vou exportar aqui, ó. File. Detalhe, não posso estar selecionado só uma tabela, tá? Ó. Percebam se todas as tabelas estão selecionadas, que não é o caso aqui, é só essa que está. Ou clica fora. Não deixa nenhuma selecionada. Então, eu venho aqui em File, Export, SQL. Isso aqui é padrãozinho, né? Ele traz essa primeira tela. Você pode copiar o script para um clipboard, para uma telinha inicial, ou você pode salvar aí direto como um arquivo, né? Salva como arquivo, que é o que nós vamos fazer. Aí o restante aqui, ó, não mexe nada. Ele vai incluir todas as tabelas e tudo que a gente fez, tá? E vai exportar tudo. Beleza. Então, clica aqui, ó, Save. E ele vai perguntar onde você quer salvar e qual o nome. Então, eu vou salvar como Universidade. Por quê? Banco de dados, e eu tenho o arquivo no DB Designer, que é o XML, tenho imagem, e agora eu tenho em SQL. Então, é só clicar em salvar, porque ele já vai salvar aqui, ó, como SQL file. Vamos salvar. Ó, ele tá falando não, né? Não fala. Mas ele tá dizendo o seguinte, aqui você tem relações circulares, ó. Então, tem algum problema aqui que não está coerente. Então, precisamos, eu acho que acho que esse relacionamento aqui, deixa eu ver. Departamento. Ah, tá vendo, gente? Ó, tá errado mesmo, tá? Esse relacionamento aqui, ó. Teoricamente, eu não preciso, tá? Ele tá dizendo o seguinte, meu, se já tá relacionado o departamento com professor e disciplina,
dentro desse conceito, ele já está entendendo que é 1 para 1, né? Departamento e curso, ó, 1 para N. Ele já... Oi? Meu, deu certo aqui. Ele não deu circular? Não, deu certo. Professor, o meu também não, consegui salvar. Será que eu fiz alguma coisa errada e não prestei? Deixa eu fazer o Acho seguinte, que ó. você não selecionou todos. Você selecionou todos? Não, eu não tinha selecionado. Eu vou selecionar agora. Foi isso. Mas eu acho que não era isso. Vamos lá. Create. Aí eu vou dar o nome de... Já salvou ali, tá? Mas eu vou salvar por cima, porque o meu tava com erro, tá? Yes. Agora foi. Tem que selecionar, tá? Se você clicar e deixar em branco, ele não vai entender. Agora vamos conferir. Ó, olha lá, se eu clicar aqui no meu arquivo universidade, que ele salvou no bloquinho de notas, ó, mas é um arquivo SQL, tá? O que importa é o que está aqui dentro. Vou abrir esse arquivo. Dá 2 cliques aqui. Olha aí o código SQL de tudo que nós fizemos, ó. Espera aí que vai aparecer. Tá aparecendo aí na tela? Agora sim, né? Sim. Olha lá, ó, código SQL. Olha lá, vamos interpretar aqui. Né? Se eu tivesse hoje aqui o MySQL, que é o sistema gerenciador de banco de dados, em vez de eu fazer todo esse processo, né, vamos falar assim, né, que algumas práticas funcionam assim. Cria um banco de dados aí, o cara vai lá, digitando, né? Create table professores, abre parênteses. Código pro, ele é inteiro, não nulo, né? E auto-incremento, vírgula. Nome, ele é caractere e não nulo. Por aí vai. Chave primária, vem aqui por último, é engraçado, mas ele repete lá ó, no final, quem é a chave primária, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, criei a tabela professores usando o código SQL. Ó. Qual o próximo comando? Porque eu dei ponto e vírgula aqui, ó, acabou a leitura de linha a linha, né, que o sistema vai fazer e criar essa tabela. Ele vai automaticamente ler a próxima, que é a outra tabela que nós fizemos. Olha a chave estrangeira aqui, ó. Reparem que ele fez tudo aqui já pra gente, já traduzindo, né? Como ferramenta case, né? Facilitando o trabalho. Olha isso daqui, ó. Imagina você ter que, entre aspas, né? Criar tudo isso daqui. Você vai aprender, na verdade. Acho que não sei se vocês estão tendo aula com o Pacheco sobre programação em SQL, né? Banco de dados. Acho que sim, né? Não lembro. Professor, Pode falar. até em códigos mais complexos a gente pode fazer desse modo ou em mais alto nível a gente vai ter que digitar linha por linha? Desculpa, eu não entendi. Para qualquer aplicação a gente vai poder usar o DB Designer ou em alguns a gente vai ter que digitar linha por linha? Então, cara, vamos lá. Vamos de novo. Para qualquer aplicação, você pode utilizar o SQL. Eu não consegui ainda dá um DB exemplo. Designer, no caso. Em qualquer aplicação você pode usar o DB Designer. Peraí. Vamos lá. A princípio, deixa ele voltar aqui, ó. Não sei se já está aparecendo. A princípio é o seguinte, a gente viu aqui que eu estou representando um diagrama com relacionamento, enfim, para gerar um banco de dados lá, um código SQL, tá? Pode ser usado em qualquer aplicação no sentido de ser um projeto. Eu não sei se eu estou respondendo correto, acho. Você pode usar, desde que seja para isso. Ok? Parou aí ou não? Professor, Oi. e pode ser usado para o uso profissional? Deve? Não, mas essa aplicação, Sim.
É muito utilizada, cara. Bastante utilizada. Pode pôr no currículo de vocês aí. Tô brincando, não. Põe aí no currículo de vocês, porque não é difícil de você manipular essa ferramenta. Vocês perceberam? Então, como é que você faz a modelagem de dados? Utilizando o DB Design. Tem outras? Tem. Mas a mais usual é o DB, ou o próprio, que a gente vai ver mais para frente, a ferramenta case do MySQL, que chama Workbench. Tá? Também, vocês podem colocar as duas lá perfeitamente. Você viu que aqui você consegue gerar um código para que a pessoa copie isso aqui, vai na linha da query lá do banco de dados, clica em executar, ele já cria essas tabelas aqui, para você, já cria o banco. Facinho. O Workbench é isso que a gente fez aqui, ó, criando tabela com os atributos, e aí você vem em database e faz a engenharia avançada, e aí ele cria o banco de dados lá dentro. Ele faz de outra maneira. Eu creio que a gente também vai conseguir fazer rápido isso daí também na prática aí, tá? Mas também dá para fazer. Essa é uma das ferramentas bem utilizadas, sim, mas, como eu estou dizendo, se a empresa tem um próprio banco lá, sei lá, está utilizando o MySQL, aí você não usa o DB, tá? Você vai usar o Workbench, um exemplo. Porque você já tem ali dentro da própria, já tem uma ferramenta case dentro do próprio sistema gerenciador. Tem por que você ter uma parte. A não ser que você tem um projeto e tem algumas pessoas trabalhando, e aí você não, né, o Workbench às vezes é meio complicadinho para instalar. Pega essa ferramenta que é mais simples, porque quem vai interessar é esse cara aqui, ó, né, para a empresa, né? Entendeu? Porque você tem um banco só lá, um servidorzinho só, de repente, então isso que vai interessar. Então, é bastante utilizado. Só que eu volto a falar, a nomenclatura, né, começa a se habituar aí, ó, né, a abreviação, o tipo, né, que a gente vai precisar saber, e a tabela também, tá? Então, comece a pensar aí, porque ele vai criar desse jeito que vocês fizeram, que a gente fez aqui, ó. O nome da tabela vai ser professores. Fica feio, né? É uma tabela, não é que é feio na questão estética. Por quê? Porque quando um DBA, aí vamos supor, a gente fez esse projeto aqui, ó, instalamos fisicamente, está lá funcionando. Aí vem o diretor da escola, fala, meu, eu preciso saber quantas disciplinas os professores têm. Aí o cara que está sentado lá no DBA, que é um cara que manja do SQL, já estão todos cadastrados e tudo mais, né? Então ele vai fazer a pesquisa. Aí ele vai fazer a pesquisa assim, ó. Presta atenção. Quer ver se consigo fazer aqui, ó. Ele vai fazer assim, ó. Select table professores, vírgula. É que eu não sei mais de cor aqui a disciplina, né? Nome, né? Nome, professor, vírgula. Enfim. Qual é que disciplina, né? Eu falei. Nome da disciplina. Nome, underline, disciplina. Acho que estava dis, né? Olha a dificuldade, entendeu? Eu acabei de criar o banco. Cadê? Disciplina, DISC. Tá? Então, aí, um exemplo, tá? De uma linha de comando. Então, o que eu tive que fazer aqui, ó? Escrever a palavra professores, né? E alguém me falou, ó, seleciona aí, eu quero saber o nome e tal, tal. Não era mais fácil selecionar a tabela Tab Pro? Agora o nome, eu já sei que é nome de quem? Prof. Então, tudo que vai ser relacionado a esse cara, eu sei que vai ter desse jeito. Então, a ideia é que a gente também comece a pensar nos nomes da tabela por conta da necessidade de você selecionar, olha só quanto nome comprido, ó, para você ganhar na sua escrita, ó, como faz diferença. E você já mentalizar isso, né? Então, sempre que você tiver lá, cliente, vai ser CLI, tab, CLI, non-CLI, não fornecedor de forne, enfim. Então, isso é uma prática aí que vocês vão precisar adotar
e começar a valer, se utilizá-la aí dessa prática, certo? E aí, tranquilo? Professor, então quando a gente montar a tabela, a gente tem que pensar em nomes pequenos, não pode escrever tudo para facilitar na hora de procurar. Seria isso? Exatamente, Daniela. Certinho, é isso daí, tá? Então, como eu estava mostrando, o fato de eu criar um banco aqui eu criei um banco chamado universidade, ok? Criei um banco que tem várias tabelas. Vai servir para que a faculdade, né, cadastre todos esses dados aí, vai cadastrando. E em algum momento alguém vai precisar de um relatório, de uma informação. Então alguém vai ter que fazer isso que eu fiz aqui, ó. Selecionar a tabela. Poxa, por que não escreveram tab prof? Por que não escreveram tab alu? Entende? Porque vai ficar estranho esse nome comprido, que não é muita prática de mercado não, tá? Eu só deixei só de propósito, para vocês verem que numa seleção... Okay. Isso aí, legal, é isso daí mesmo. Numa seleção, numa necessidade... Obrigada, professor. Valeu. Ok, então, tranquilo. Alguém não conseguiu, que estava realizando aí, não conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu, né? É que são detalhes. Professor. Oi. Eu consegui, eu só não consegui mudar o nome. Tá sem nome ainda no DB Designer. Você veio aqui, file, deu save, ele não tá aceitando? Isso. Só para mudar o nome, não consegui. Então salva como? File. Save as. Esse vai. Tá, peraí. Foi. Consegui. Ótimo. Obrigado, professor. Maravilha. Valeu. Então, é o seguinte, deixa eu só lembrar que tem um pessoal de sistemas aqui, né? Sim. Sim. Deixa eu dar um print aqui, tá, gente? Eu falei no começo da nossa aula sobre as frequências, tá? Depois vocês acompanham aí no AVA de vocês. Já foi começado a fazer o lançamento de abril. Então, eu estou utilizando aqui, ó, nossos prints. Deixa eu ver aqui para o Daniel. Aqui já está até em ordem alfabética, tá? Para mim ajuda bastante. Leonardo Rodrigues. Eu já comentei que eu sei que tem gente que tem problema, enfim, que não é... Mas, me manda um e-mail, vamos conversar. Não é o fato de eu tirar foto, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Estou dizendo que vamos conversar e tal, porque eu passo isso adiante. Tá? Então, o problema é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso que eu vou anotar aqui. E válido aí também essa observação para o projeto. Eu perguntei por conta de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Como que funciona, né? No Teams, vamos falar assim. Essa aula aqui, né, como nós temos o projeto integrado, ela tem essa duração aqui, que são de 2 horas. E o projeto, obrigatoriamente, ele tem 1 hora de duração. É o que está na... Não é assim na prática presencial, porque a gente está ali, a gente conversa, então a gente consegue fazer. Como aqui é padronizado, aqui eu gravei a aula, 2 horas de aula. Eu também vou acessar aqui, ó, e gravar essa 1 hora de aula. O que nós vamos falar aqui dentro pode ser continuidade daqui, tá? Não tem problema. Em algum momento eu falo do projeto integrado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tá? A gente dá uma pausa, deixa eu ver que horas são. A gente dá uma pausazinha aí de 10 minutinhos, são 9 horas, e a gente volta dentro de projeto integrado. Eu dou uma continuidade no assunto que nós estamos falando. Em algum momento eu libero o pessoal de sistemas e fico um pouquinho com o pessoal de gestão para a gente poder conversar e ficar alinhado essas
E eu tenho alguma coisa para falar para vocês também, né, do projeto, então eu acho que a gente pode fazer dessa maneira. Vocês concordam? Sim? Sim. Eu não sei mexer nesse negócio quando ele some daqui, ó. Quer ver? Peraí, deixa eu só me achar aqui. Ai, meu Deus. Ah, achei. Pronto. Aí eu gosto de ver vocês aqui, ó. Então tá bom. Então a gente dá uma pausa de 10 minutinhos. Nós estamos em 49 pessoas aqui. Vamos continuar da sequência, mas lá no projeto integrado. Ok? Vou encerrar a gravação aqui e nos vemos em 10 minutos aí na sala.